Talvez hoje você esteja cansada, confusa, sobrecarregada, mas mesmo assim você continua. Esse é o Mãe Terapia, um espaço para você ser ouvida, se reconectar com você mesma. Eu sou Kátia Sanches, psicóloga para mães, e é uma alegria ter você aqui com a gente nesse programa. Hoje vamos falar sobre algo que ninguém pergunta: quem cuida da mãe? Estou aqui com a Beth. A Beth é mãe da Maria, de 7 meses. É uma mãe solo que vai compartilhar com a gente sobre a história da maternidade dela. Mas antes eu quero agradecer o nosso patrocinador oficial do Mãe Terapia, que é o Semeando Jardins. Você conhece esse projeto, que é da Sandra e da Monique? Gente, é muito legal e você, como mãe, não pode deixar de conhecer. Então, vou deixar aqui o arroba do Semeando Jardins. Mas vamos lá, Beth, conta então para nós se você tem rede de apoio. Eu acredito que sim. Eu moro com os meus pais e é eles que têm me dado um suporte. Mas eu acho que a rede de apoio vem sendo os meus amigos, a minha família. E até que a gente estava conversando agora, acho que a rede de apoio nunca termina, né? A gente sempre está precisando ali contar com alguém. O difícil é saber pedir ajuda, saber o momento certo, de não estar ultrapassando um limite. Eu, pelo menos, eu tenho um orgulho bobo de quando eu preciso pedir ajuda, eu falo, será que eu já estou recebendo muito e ainda vou pedir mais alguma coisa? Mas eu acho que isso é de cada pessoa. Sim. E Beth, como é morar com os pais? Porque exatamente essa reflexão rapidinha que você fez, pedir ajuda, como é difícil para algumas pessoas Sim, pedir ajuda. E na maternidade, a gente muitas vezes tem aquela questão de que o nosso filho é nossa responsabilidade, não sim. posso pedir nada a ninguém. Quando a gente mora com os pais, eu imagino que geralmente a mãe, a mulher ali vai receber muita ajuda, mas não necessariamente a ajuda que ela esperava receber. Como é Aham. que é isso para você? Você recebe hoje que tipo de ajuda dos seus pais? E essa ajuda é aquela que você gostaria ou você gostaria de um outro tipo de ajuda que eles não conseguem oferecer? Ai, como que eu vou explicar? Colocar nas minhas palavras. É aquilo que eu falei, eu tenho até receio de reclamar, porque eu me sinto muito privilegiada. Antes eu tinha um preconceito enorme de estar grávida e estar morando com os meus pais, e aquilo era muito difícil para mim. Até eles conversarem comigo e falar, viu, aqui é a sua casa, você vai continuar sendo a nossa filha, independente se está grávida ou não. E eu pensava muito também na educação da Maria, eu tinha medo deles interferirem no que eu quero para ela. Dá um exemplo da introdução alimentar. Agora que eu tô começando, mas se fosse por eles, eu já tinha começado com ela com 3 meses, porque no tempo deles era diferente. E eu me surpreendo porque eles podem até falar, mas eles não interferem no sentido de tomar a frente, que era um receio que eu tinha. E sobre esse preconceito que eu tinha, hoje eu vejo que eu tenho um privilégio de poder morar com eles e ter eles cuidando dela enquanto eu trabalho, enquanto eu vou fazer alguma coisa. Mas é aquilo, eu sempre falo para eles, a filha é minha, eu tenho responsabilidade com ela, quando dá tempo de buscar na creche, então eu evito ter que pedir mais para eles, porque eles já me ajudam muito com isso. Uhum. E assim, como é claro, Beth, aqui eu vou te fazer algumas Sim. perguntas, em alguns momentos, algumas reflexões, mas você fala aquilo que você se sente à vontade, tá? Como é que foi essa história, né, de ser mãe solo? Foi uma decisão sua? Foi um acontecimento do universo? A Maria foi planejada ou não? Conta um pouquinho para que a gente entenda, né, por que que hoje você é Ai, uma mãe solo. não foi planejado, vou voltar um pouquinho. Eu fui casada por 10 anos, eu me divorciei e voltei a morar com os meus pais para até ficar bem. E quando eu estava ficando bem, eu voltei a namorar, depois de 8 meses eu terminei, e aí estava ficando bem, eu saí da casa deles e eu descobri que estava grávida.
Ou seja, falei, agora, até questionei muito a Deus, eu falei, por quê? Quando estava tudo estruturado, tudo bonitinho, não veio um bebê. E agora que eu tô me sentindo super perdida. Por quê? Aí depois que eu conversei com os meus pais, a minha mãe, o sonho dela era ser vó, e ver todo aquele acolhimento mesmo, de vai ficar tudo bem, eu acho que eu fui me acalmando. E claro, o pai da Maria, ele, desde o início, ele apoiou, estava ali, mas eu tinha esse receio também. Eu falei, eu não tô casada, eu não tenho um lar para minha filha. O pai dela, ele é presente, mas não é sempre. Ele vê ela de final de semana, às vezes no meio da semana dá uma passadinha lá, mas ele não está lá convivendo com a gente. Então, isso também me assustava muito, porque eu sempre tive o meu pai presente, né? E eu queria muito o que eu tive para minha filha. Até que a gente conversa muito isso em terapia, né? O meu pai é o meu pai, ele não vai ser o pai da Maria, né? Sim, sim. E isso é muito importante, a reflexão, né, Beth, porque muitas vezes os papéis podem ficar confusos quando a mãe e a sua filha mora na casa dos seus pais. Quem assume o que ali? Como é que você sente isso? Você acha que se confundiu em algum momento os papéis? Perdão, não entendi. Você acha que a sua mãe, em algum momento, tentou ser mãe da Maria e tratou você como irmã da Maria? Sim, no Porque os início. papéis ficam confusos, né? Fica. No início, a Maria tinha 1 mês e eu precisei voltar a trabalhar. E aquilo me doeu muito porque eu me sentia culpada. Eu queria ficar os 4 meses ali com a minha filha, mas não deu certo de ficar. E aí ela ficava com a bebê. Teve até um episódio que eu sei que não foi na maldade, nunca é, porque ela tem amor, ela tá cuidando. Mas eu cheguei em casa e ela tava pegando a Maria, vem com a mamãe. Eu comecei a chorar na hora. Eu falei, não. Eu peguei a Maria e falei, ela é minha filha. Eu falei, você é vó, seu sonho não era ser vó? Aí eu parecia uma criança falando pra ela. Acho que ela entendeu o impacto. Tá. Beth, desculpa, não foi isso, eu tô brincando, às vezes, né? E realmente, às vezes até eu, logo que a Maria nasceu, eu falava bem com a tia. Que tia, eu sou a mãe. Eu falei, nossa, até cai a ficha. Eu sou a mãe? Mas, sim, e esse foi um episódio, e algumas vezes, dependendo da fala, né? Que a gente presta atenção, mas eu acho que eu nunca deixo passar. Se me incomoda, eu já vou falar na hora. Como esse episódio que ela falou, vem com a mamãe, e eu já comecei a chorar. Eu não soube expressar, mas comecei a chorar na hora. Não sabia identificar o impacto em mim. Mas eu sempre converso, tanto com ela quanto com meu pai. Meu pai, ele não é de falar muito, mas a questão da introdução alimentar, ele ficava, você tem que dar pra ela, você tem que... Eu falei, pai, não se intromete, vamos com calma. E, às vezes eu levo até eles no pediatra junto pra pediatra conversar com eles, porque é diferente. Tá. Interessante isso, né? A sua mãe, naquele momento, dizer: vem cá com a mamãe. O quanto as avós revivem, sim, a própria vida através da vida das filhas, né? Dos filhos. Que aquele neto, aquela neta que chega, representa o filho ou a filha que ela teve. Então, isso muitas vezes sai de forma totalmente inconsciente. Sim. Mas o impacto que isso tem, né, ou que teve para você, que na hora não soube expressar, mas expressou, porque veio as lágrimas. Veio. Hoje, na hora, você não soube expressar, mas como é que você nomearia esse sentimento que veio naquele momento de ver a sua mãe chamando a sua filha? Não foi só um. Como eu falei, eu já estava me sentindo culpada de precisar ir trabalhar e deixar a Maria pequenininha. Teve uma raiva, sabe? Tipo, é minha, vai tirar. Tipo, a única coisa que eu tenho certeza agora nesse turbilhão de tudo que tá acontecendo é que eu sou mãe dela. E eu sempre tive muito medo de precisar voltar a trabalhar e a Maria ficar muito tempo em casa e a própria Maria confundir, sabe? Achar que a minha mãe era mãe dela. E eu nunca quis isso. Eu sempre, tipo, quis ser mãe dela, da Maria. E a minha mãe entendeu, ela até pediu desculpa, ela veio me abraçar depois, filha, calma, não é isso. Eu acho muito bonito isso também dela conseguir entender, porque ela cuida da Maria, mas eu ainda sou a filha dela, ela ainda cuida de mim. Exato, e é tudo isso que eu digo que dentro da casa os papéis podem ficar confusos. Sim.
Então, ela cuida da Maria, ela cuida de você. Cuida. Então, parece que são irmãs, filhas dela. É. E o seu pai é a mesma coisa. E ainda num grau maior, porque é o único homem dentro da casa. Então, fica aquela figura. Eu sou separar isso, eu sou pai da Beth e não pai da Não, pai Maria. da Maria. Não é algo fácil, porque não é que eles queiram, claro que racionalmente eles têm essa consciência, mas emocionalmente, psicologicamente, isso se Eu acho que confunde. Então é sim. um desafio, né, Beth? Sim, tanto que eu ainda penso em ter a minha casa, as minhas coisas, estou correndo atrás para isso, mas a minha mãe fala: quando você sair de casa, eu vou junto, eu não fico mais sem ela. E o meu pai também é um grude com a Maria. É muito bom ver esse amor. Algumas pessoas falam: ah, a sua filha vai crescer muito mimada. Falam: não, ela vai crescer muito amada. Exato, Ela tem muito amor. exato. Que gostoso, né? Sim. Agora, nessa questão do cuidado, que a gente está dizendo, quem cuida da mãe, eles cuidam muito da Maria. Como você sente esse cuidado com você? Eu acho que eu não sei nem como colocar isso em palavras, porque agora é diferente. Uhum. Tem esse cuidado, acho que de quando eu consigo expressar e eles conseguem notar. Quando eu preciso de um abraço, de uma palavra, eu sento aqui, vamos conversar, porque eu sou muito do emocional ali. Mas é aquilo de aprender a pedir, porque às vezes eu acredito que eu passo uma imagem muito de não precisa, tá tudo bem. E eu acabei, assim, percebendo que o cuidado veio de fora, de outras mães. Então, quando eu compartilho alguma coisa com outra mãe, que às vezes eu nem preciso terminar de falar, pessoal, olha, já passei por isso. Então, o acolhimento vem de outras partes, quando a gente se permite também. Tá. Porque eu acho que quando a gente guarda tudo ali, fica... E eu entendi que quando a gente fala, parece que vai ficando mais leve. E a gente vai encontrando outras pessoas que passaram por aquilo e fica mais fácil falar, se ela já passou e ficou tudo bem, ou me fala como que foi. E eu acho que vem disso. Então, trabalho com mulheres, essas mulheres de clientes passaram a ser amigas, me ajudaram muito. Terapia, que é essencial. Eu acho que o cuidado vem daí. Mas da gente também conseguir perceber que precisa desses cuidados. Tá. Então, assim, o que você está me dizendo é que o cuidado maior, ele é externo, então, e não é hoje de dentro da sua casa, de forma direta, Sim. né? Claro. Porque não tem como não dizer que você está ali morando com seus pais, é claro que tem algo, né? Ou muitas Sim. coisas que os seus pais fazem diretamente para você e não para Maria, ou indiretamente cuidando da Maria para você, Sim. né? Então, esse cuidado, ele existe. Mas é diferente do cuidado que eles têm com a Maria, Sim. né? Uhum. Então, você sente esse cuidado no sentido de aquele acolhimento emocional, aquele escuta, aquele carinho das pessoas que estão fora da sua casa, das amigas, por exemplo. Isso. E muito pouco da sua mãe e do seu pai. Eu acho que com eles é diferente por essa questão mais madura, sabe? Tá. Talvez da minha parte mesmo, de querer mostrar que tá tudo bem, eu dou conta, e não querer mostrar um lado frágil. Embora eles me conheçam, principalmente a minha mãe, ela sabe quando eu preciso. O meu pai, ele respeita muito essa parte, ele não chega em mim e começa a falar, mas ele fala, se você precisar de alguma coisa, aí você me fala, tipo, você vem até mim. Ele não é de ficar cutucando, vamos dizer assim. A minha mãe, quando ela percebe que tem algo, ela vem falar, mas é claro que assim, cada um tem a sua vida. Eles têm as coisas dele para resolver. Eu falo, eu já sou adulta, tenho que saber o que fazer. Então, eu acho que é mais essa questão de não querer incomodar. E quando eu vou tomar um café com uma amiga, quando elas vão começar a falar, então eu acho que é uma troca de compartilhar uma com a outra. Então, acho que tem assuntos também que talvez eu falaria para eles que a cultura, como cresceram, né, é diferente. A gente cresce, a gente tem outra visão de mundo do que a gente foi criado. E eu acredito que eles têm até a mente aberta quando eu chego e falo das coisas que eu acredito. Eles conseguem sentar e ouvir. Mas ainda assim é difícil eles entenderem, sabe? Tipo, eu respeito, mas eu ainda penso assim. Então, por isso acho que é mais fácil conseguir esse apoio, esse suporte emocional, assim, por fora.
Beth, e em que momento você percebe que você precisa de ajuda? Ah, eu acredito, assim, que em vários momentos o corpo ele dá sinal que a gente não tá bem. Mas à noite, quando eu não consigo dormir, que a minha mente não para, que eu sou muito ansiosa, começa várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu já tive síndrome do pânico. Então, quando eu sinto que eu vou ter uma crise, eu falo, meu Deus, eu cheguei no meu limite. E aí eu começo a correr a terapia, conversar com alguém. Mas eu acho que é um acúmulo de coisas pequenininhas, mas que vai acumulando. E aí, quando eu vejo, eu falo, eu não sei por onde começar a resolver. Porque na minha mente parece que tá tudo organizadinho. Então, acho que é nesse momento que vai acumulando. Por isso que eu fico também me policiando. Acho que eu sou tão acelerado o dia inteiro por causa disso. Eu preciso resolver, eu preciso resolver. Aí falam, não precisa fazer isso agora. Na minha cabeça, eu preciso fazer para não acumular, para não surtar. Você já se sentiu esgotada? Já, com E certeza. como é que foi? Desesperador. Eu acho que no primeiro mês da Maria foi muito forte. Porque era o emocional, era o físico, porque você não dorme. Essa questão do não dormir, eu escutava muito, mas uma coisa é você escutar e outra coisa é você experimentar aquilo, vivenciar aquilo. E o sono me pegou de uma maneira, a falta, né, de dormir, assim. E ela muito pequenininho, tinha muitos palpites. E por mais que você fala, não vou ouvir, aquilo acaba entrando de alguma maneira em você que já tá fragilizada, tá sensível. E aí você fica se questionando o tempo todo se tá fazendo a coisa certa. A Maria, ela tem a PLV, então eu estava muito sensível, preocupada com ela, que era só um bebezinho aprendendo a viver ali, né? Então, eu ia amamentar ela, eu escutava, seu leite não é bom, você não tá fazendo direito. Ou o peito da mãe parece que não tem licença, qualquer um coloca a mão pra... E aquilo eu me senti invadida, sabe? Que tá tocando em mim sem pedir permissão, tudo bem, vai me ajudar aqui, mas aí eu me sentia muito até abusada, assim, nessa parte Invadida mesmo, né? de as pessoas se sentirem no direito de invadir o espaço, e isso eu acho que foi também, tanto emocional quanto físico. E eu lembro que eu achei que, assim, acabou minha vida, vai ser sempre esse sofrimento, eu não quero mais ficar passando por isso, eu queria me isolar, só eu e minha filha dentro do quarto, eu não queria conversar com ninguém. Aí eu fui no médico para ele ver os pontos e tal, e eu tava assim, péssima, né? E eu acho que ele foi muito humano. Que ele falou, e aí, como que você tá? E eu não conseguia falar. Bacana. Foi ali que eu desabei. Eu comecei a chorar, e ele foi muito humano de sair dali e abraçar a Beth. Vai ficar tudo bem. Falou, espera, vai passar esse mês e vai ficar tudo bem, você vai ver que você vai tirar de letra. E graças a Deus passou aquele mês e ficou tudo bem. Acho que a gente vai conseguindo colocar as coisas no devido lugar, bonitinho, as coisas vão ficando mais fáceis. E Teve isso. momentos de choro escondido? Eu acho que choro escondido não, já chorei, assim, mas eu nunca consegui segurar muito o que eu tava sentindo. Se me magoava, principalmente ali no início, no pé ali, que tá muito... A pessoa falava, se me doía, eu já começava a chorar. Mas teve, óbvio, dos choros no chuveiro. Quem nunca, né? Que tá ali, meu Deus. E agora? Acho que é só o momento de aliviar. É muita mudança, né, na Muita, nossa vida. muita. E esse médico, muito humano, como você mesma trouxe, falou dessa questão que a gente tem como tema principal hoje desse episódio, que é quem cuida da mãe. Sim. Qualquer um pode cuidar da mãe. São coisas tão pequenas que muitas vezes a mãe precisa, como uma pergunta, como essa: como é que você está? Foi. E é esse tipo de pergunta que nunca vem para a mãe. Como você está? É o bebê. A visita, né? Tudo Como é é que o tá o bebê. bebê? E aí, o neném? É, sempre é tudo muito focado no bebê e a gente fica, né, de lado, a gente... E é um contraste porque na gravidez tudo é a mãe, que o bebê tá ali dentro, então não senta aqui, não toma cuidado Não, ali, cuidado.
Não, para você primeiro. Não, você vai ficar cansada. Não, você não pode passar estresse. São Aham. tantos cuidados com a gente em todos os lugares, né? Sim. A gestante, ela tem muitos cuidados, apesar dos palpites e N coisas. Mas aí o bebê chega. E aí ninguém olha mais Não para aquela mais. mãe. Só para o bebê. É. Então, isso é doído também, né? É. Você sentiu isso? Não, eu acho, você falando, eu comecei a perceber que acho que nem eu tinha prestado atenção nisso, sabe? De que falta que faz, né? Esse cuidado, acho que até o nosso próprio, porque a gente está tão acostumada a dar atenção, a estar ali, acho que talvez seja por isso que muitas mães se esquecem no meio disso da maternidade, vai deixando. Começa pelo esquecimento das pessoas para com a gente. E aí você Isso. também deixa de existir. Sim. Que Porque forte. a mulher que está ali, cadê? Cadê ela? Né? É a mãe. E por muito tempo, se a gente não tomar cuidado, a gente não sai desse papel. E aí os nossos relacionamentos ficam prejudicados. Você percebeu isso? Sim, da parte dos relacionamentos, das amizades, como umas fortaleceram, como outras se foram. Essa é uma fala interessante, porque sim, a gente tem muitas pessoas que chegam nesse momento na nossa vida e que a gente não imaginava que elas estariam ali tão presentes. E aquelas pessoas ou aqueles amigos, amigas que a gente imaginava que estariam ali, eles, Sim. né? Você contava com eles, eles não estão. Que emoção é essa que está vindo agora? Porque isso foi foi algo que me pegou muito. Hum. Questão de amizade mesmo, de amigos, de até próximo, dá um exemplo assim, amigos às vezes da mesma cidade, né, tá aqui, não foram visitar, não mandaram uma mensagem. Agora amigos que estão fora do país, chega e faz questão de passar aqui para ver, liga para ver. Então, aí a gente começa a perceber Sim. de talvez eu não esteja uma certa importância, eu virei mãe e não posso mais ser amiga, ou não posso mais sonhar, uma coisa que me pegou também, tinha um grupo de amigas que a gente sempre falava sobre viagens, e aí quando uma conseguiu, e tipo, eu só fiquei sabendo depois que tava lá, sabe, não se importou em falar, eu tô indo, eu consegui, enfim, aí eu me senti excluída por isso, ou festinhas, agora a Beth é mãe. Não festinha, tipo, um jantar ou alguma coisa assim, tipo, agora a Beth não vai querer sair de casa. Tipo, não me perguntou, sabe? Esse tipo de consideração me pegou de surpresa. Eu falei, não esperava, de pessoas que eu realmente não. Mais uma vez, a falta do cuidado com a mãe. Porque se você tem uma amiga que consegue te entender, ela vai te perguntar, ou ela vai, se a sua presença é importante, ela vai tentar um horário que facilite para você ir com a sua filha. Ela vai dizer, eu te ajudo, pode vir, né? Mas muitas vezes não como é que eu posso dizer? Não é proposital, Não não é é de nada jeito nenhum, né? pensado, mas essas mulheres ou esses amigos ou amigas, talvez não sejam mães ou pais, na grande maioria das vezes, não tem ideia do que uma mãe, do que um pai passa naquele período de vida, né? Sim. Então, eu vejo que para as outras pessoas é chato ter um casal que é mãe e pai numa reunião de amigos onde os outros não têm filhos. Sim. Porque a mãe não consegue ter uma conversa inteira. Porque você está parando para amamentar, você para trocar fralda, você para atender a criança ali, sim. e você está conversando com o assunto fica cortado muitas vezes. Então, isso dificulta e as pessoas acabam se afastando, né? Porque a nossa vida parou, a nossa vida mudou, mas a vida das outras pessoas não. Não, exato. E também é difícil para a gente conseguir entender, né? Essas outras pessoas, porque a gente Sim. espera esse cuidado.
que ninguém tem, né? Ou pelo menos a grande maioria não tem com a mãe, mas por falta de conhecimento mesmo. Mas eu acho que é isso que você falou, não é proposital. E acho que é essa parte que me pega, porque é como se eu caísse no esquecimento. Uhum. E aí acho que é aí que pega, falando, não faz diferença. A gente volta na questão que a gente falou agora há pouco. Como é difícil se sentir esquecida por mim mesma, pelos Pelos outros. outros. E aí vem o sentimento de solidão. Você se sente sozinha, Beth? Sim, eu me sinto. E esse conceito, né, de solidão é tão diferente porque a gente pode ter muitas pessoas à nossa volta, como você tem sua mãe e seu pai o tempo todo Sim, ali. E aí outros amigas que sim, você foi fazendo, né, que foi descobrindo nesse processo. Mas ainda assim a gente se sente sozinho. sim. Acho que é um processo de desenvolvimento que precisa ser sozinho, você precisa entender. É o autoconhecimento, mas parece que é. Parece não, ele é. Todos os dias você descobre algo novo. Quando você acha que sabe quem você é, como eu acreditava, saber quem eu era, o que eu gostava, de repente veio a gravidez. Aí a gravidez foi um processo que para mim foi difícil, eu passei muito mal. Aí eu falava, eu só quero ter esse bebê logo. Chegou a Maria, eu falei, agora eu vou voltar a ser eu. Não, sabe? Daí não era nem a Beth gestante, era um outro eu ali, aprendendo a lidar na prática. Então, quando eu acredito, tipo, agora eu sei que eu. Não, muda tudo de novo. Então, acho que esse processo, ele é solitário. E você sente que você é você hoje? Sou. Eu sou, só que em constante mudança. Então, toda hora. Mas eu acredito que hoje eu sou mais verdadeira comigo mesma. Antes eu sentia que eu precisava encaixar, agradar, talvez em alguns pontos, como sobre pedir ajuda, que eu acho que os meus pais já fazem tudo por mim, pela ajuda e tal. Então, às vezes eu penso muito antes de pedir alguma coisa para eles. E aí eu fico nesse ponto de não é agradar, mas entender o meu limite. Porém, sendo fiel a quem eu sou, sabendo quem eu sou, eu já falo, opa, eu acho que vale pedir aqui, que tá tudo bem conversar. Mas eu acho que depende muito também de como que tá o emocional. É. Você se permite reclamar? É, é complicado, porque sim, mas eu fico presa naquilo de eu sou muito abençoada e privilegiada para ficar reclamando, porque tem gente em situações muito difíceis, mas ao mesmo tempo eu falo, não cabe invalidar o que eu tô sentindo, porque daí é pior. Exato. É assim, né? Muitas mães têm essa dificuldade de reclamar, porque parece que o filho é uma bênção. Tem saúde, tá tudo bem, você tem uma rede de apoio, e aí você não pode reclamar. Mas as coisas não funcionam assim, Não, né? A exaustão materna, ela não é uma fraqueza, ela é uma sobrecarga acumulada. é isso. Percebe isso, Beth? Sim. E você sente essa sobrecarga? Até por ser uma mãe solo e não ter o pai presente, né, na Sim. maior parte dos momentos aí. Acho que essa sobrecarga vem da gente querer sempre fazer o melhor em tudo. Ser a melhor mãe que eu posso ser para Maria. Então, como começou a introdução alimentar, eu queria dar a primeira frutinha, eu acordar cedo para levar para a escolinha que ela começou na creche. E ao mesmo tempo sentir culpa, tipo, nossa, ela não é muito novinha para ir para a creche, mas ao mesmo tempo eu preciso ir trabalhar. É ficar pensando no trabalho, nas coisas que preciso resolver. É também gerenciar algumas coisas da minha casa. Então vai, sabe, crescendo, crescendo, e às vezes vem aquela culpa de um exemplo bobo, tipo, Beth, você lembrou de dar a vitamina da Maria hoje? Vou te esquecer, tá? Ou que, ai, gente, tá, ponto sensível, mas eu vou falar, porque eu acho que depois que eu comecei a falar isso, compartilhar com outras mães, eu fiquei mais, me sentindo menos culpada. Mas a Maria, ela teve o salto dos 7 meses, né? Então ela começou a acordar muito de madrugada.
Eu tava muito cansada. Então, ela acordava, dava mamar, voltava ela pro berço. Acordava, dava mamar, voltava pro berço. E aí, na terceira vez, eu falei, vou deixar ela dormindo na cama comigo. Ela dormiu, na minha cabeça, eu pisquei. Mas provavelmente peguei no sono, eu tava cansada. Ela acordou, acho que brincou, não sei, rolou e caiu da cama. Só de lembrar já a culpa que vem. E aí foi um desespero pra mim. Ela nem chorou, só escutei o barulho, eu já tava do lado dela catando ela e aquele desespero, fui pro hospital e a enfermeira até brincou que é mãe de primeira viagem, né? Eu falei, sim, porque eu tava desesperada, acho que os médicos queriam me atender e a Maria tava ótima ali. Foi só um susto. Mas a culpa que vem de por que eu dormi? Sabe? É uma coisa assim, mas eu. Porque você estava exausta, né? E vem disso também, de estar a semana toda ali sozinha, de estar fazendo, de estar tentando dar o seu melhor. E até os meus pais falaram, se você quiser deixar ela aqui comigo à noite, aqui no quarto com a gente acorda, a gente sabe que você está cansada. Mas aí vem de novo, eu sou mãe dela, eu tenho que dar conta disso. Mas ao mesmo tempo você sabe que você está exausta e você não quer o mal dela, você quer que ela fique bem. Então, Sim. aí, enfim, comecei a. No dia que aconteceu, eu não conseguia nem falar sobre mim, de tanta raiva que eu fiquei. Eu falei, como que eu pude? E ainda bem que aconteceu comigo, não foi com outra pessoa, porque senão eu ficaria muito brava. E até conseguir me perdoar, foram muitas conversas com outras mães. Beth, já aconteceu comigo. Aí eu me senti assim também, só de lembrar do barulho. E acho que foi ficando assim, tá tudo bem, já aconteceu, vamos tomar mais cuidado, deixa eu ver o que eu preciso evitar. Somos humanas. Somos humanas. Né? E muitas vezes muitas vezes não, acho que sempre, a gente se cobra muito. Muito. A todo momento a gente está se cobrando e a sociedade também nos cobra, né, Beth? Acho que esse é um grande ponto da culpa, né? Sim. Por que a culpa, ela sempre vem? Porque é uma construção também da sociedade, como se a mãe tivesse que fazer sempre mais do que ela faz. Sempre melhor E sem do que ela reclamar, faz. sempre Sem feliz, reclamar. sempre. Claro, né? É uma bênção, novamente, é uma bênção ter um filho. Como assim? Você queria ter um filho, vai reclamar agora? Não, Sim. né? Então, isso se torna um peso para nós. Então, poder dividir, como você trouxe com outras mães, o quanto isso se torna mais leve. E tá tudo bem, né? Não vai ser a primeira e nem a última vez que talvez você faça alguma coisa que você não gostaria de ter feito, Sim. né? Porque aí mostra esse cansaço, essa exaustão que eu acabei de dizer, que não é fraqueza, é sobrecarga Sobrecarga. mesmo, né? É um cansaço acumulado. Sim. E aí apagou ali, né? Sim. E aí a culpa até de estar cansada, né? Como que pode? O que mudou em você como mulher, Beth? Acho que eu fiquei mais corajosa. Para tudo. Coisas que eu tinha medo, que eu tinha vergonha, eu aprendi a, mesmo com medo e com vergonha, a ir fazer. A entender que a Maria, ela precisa de mim. Sim. Então, a colocar cara, a falar, em tudo mesmo. Em questão do APLV dela, em questão do meu trabalho. Do APLV eu fiquei em desespero, porque eu não sabia como que faz. Não sabia nada, eu não estudei, né? Eu não sabia o que podia ser. Eu já tinha que falar, mas nunca que a gente acha que na hora que está acontecendo que a gente vai saber entender o que é. E de começar a compartilhar isso, falei no Instagram, como que faz, alguém me ajuda, alguém já passou por isso. Então são coisas que eu queria guardar ali, tipo, para que eu vou compartilhar isso? Para que eu vou falar isso? E como foi importante falar, sabe, enfrentar a vergonha ou o medo, tipo, que vão me julgar também, porque minha filha tem a PLV, e veio muita ajuda a partir desse momento. Eu aprendi muito com a Maria. Sim. Ela ali, sabe, de
E eu acho que olhando para ela, como ela tudo é novo para ela, tudo ela tá aprendendo, eu aprendi a me olhar com mais carinho também. Porque eu sempre fui muito exigente de querer acertar de primeira, de querer fazer o certo, dar o melhor ali. Mas tudo que é a primeira vez, tá tudo bem. E eu falando isso para ela, conversando, porque ela é um bebê ainda, mas eu gosto de falar com ela, eu falo, poxa, como que eu tô falando isso para minha filha e não tá fazendo isso comigo? Então, eu acho que essa parte mais humana, não só comigo, né? Porque quando a gente acaba compartilhando, né? Sendo com outras pessoas, como eu falei, eu trabalho com mulheres, até o cuidado com elas agora mudou. Tipo de conversa, tipo de cuidado, de acolhimento, a gente se transforma num todo, para melhor. Sim, sim. E aí, essa questão que você está dizendo, a gente amadurece muito depois que a gente se torna mãe, mas se a gente também estiver consciente dos nossos sentimentos, de todo esse turbilhão, né, de coisas que Sim, vêm, porque senão não vai, né? Eu digo, ou você tem um avanço no seu processo interno de amadurecimento, ou você regride, porque também é possível isso se você não se entender com todos esses sentimentos, essas emoções, essa transformação que a maternidade nos traz, sim. né? Então, acho que esse é um ponto para a gente refletir. Você consegue ter um tempo para você, Beth? Hoje, o tempo que eu gostaria para mim, assim, ainda não. Tanto que a pediatra dela perguntou para mim, falei, e aí, Uhum. você já está conseguindo voltar a fazer as suas coisas? Ainda não. O que eu tirei como meu tempo, o meu trabalho. Porque eu faço o que eu amo, eu tô ali com pessoas todos os dias, então isso me ajuda também, mas ter o meu tempo do que eu gostava de fazer, de sair sozinha para ir no cinema. Eu sempre gostei da minha própria companhia de fazer isso, mas agora não dá. Não é que não dá. Eu poderia, mas e a culpa de deixar minha filha? Eu queria voltar a fazer, eu falei para você que eu fazia jiu-jitsu, aí machuquei, enfim. Eu queria voltar. Eu fiz 3 aulas e eu parei de novo. Eu falei, nossa, é justo eu estar aqui na aula e a minha filha tá lá com a minha mãe e com meu pai? Não. Então a culpa ainda pesa um pouquinho. Então eu estou trabalhando a minha mente para isso, que tá tudo bem voltar, porque Tá. era o momento que eu olhava para mim, que eu esquecia de todo o resto. E eu acho que tem até essa culpa de esquecer também, né? De falar, nossa, ela quer esquecer que tem filha. Não é esquecer o ter filha, mas esquecer de todo o resto e você focar ali no que você está fazendo. É um momento que a sua mente limpa. E eu sinto falta disso. Sim. E você sabe do que você gosta ainda? Não. Mudou muita coisa. Eu até estava conversando com uma amiga. Eu vou fazer aniversário. E aí eu falei para ela, nunca me senti tão perdida, porque normalmente eu gostava de aniversários, porque eu conseguia ver toda a evolução, conseguia entender, mas agora tá diferente. Será que os meus sonhos continuam os mesmos? Eu ainda tenho essa dúvida, são muitas coisas. O que eu quero agora? Porque tudo é novo. Tem coisas que eu nunca pensei que agora eu começo a pensar. Em todos eu quero incluir a Maria. Em outros que ela não está, eu falo, poxa, como que eu vou fazer? E aí eu fico dando um jeito na minha cabeça, fico trabalhando um jeito de colocar ela lá. Eu várias coisas. Eu lembro que foi muito importante, logo no início da gestação, que eu me senti totalmente perdida, eu chorando, a minha mãe falou, Beth, eu sei que você tem muitos sonhos e que você tá com medo disso. Você tá com medo de acabou e agora eu vou viver só para minha filha. Ela falou, a vida não acaba, pelo contrário. Ela falava, essa vida que tá vindo vai te dar força para conquistar muito mais do que você conseguiu pensar, imaginar. E eu acho que é verdade. Sim. Eu acho que é verdade. Mas eu acredito que tudo é fase, tudo tem um tempo. Então agora não é tempo de sonhar muito. Eu preciso entender, equilibrar, e aí sim, porque senão eu vou sonhar demais e eu vou entrar em desespero porque eu vou querer pro agora. E as coisas não funcionam Cuidar assim. das expectativas, Isso. né? O que hoje te ajuda a se sentir inteira? Boa pergunta.
Eu não sei te responder. Esse processo, né, que você está vivendo, que é o puerpério, 7 meses, né, a Ai, Maria, eu tenho até um programa terapêutico que se chama Meu Novo Eu, que é realmente um programa que ajuda as mães a olharem para esse período de vida e todos os temas que estão envolvidos, porque a gente perde mesmo, né, a nossa identidade. sim, A gente deixa de saber muitas coisas que a gente tinha certeza sobre a nossa vida. Muitas coisas entram em questão, né, por conta desse esquecimento, por conta dessa mulher que se perde, e a gente não precisa ter escolha, né, entre a mulher e a mãe, as 2 podem perfeitamente se integrar, mas esse sim, processo delas se integrarem é longo muitas vezes. sim, eu ouço falar. Tenho amigas que falam: "Ai, Beth, vai demorar ainda, vai levar um tempinho". Às vezes os filhos têm 3, outros 5 anos, fala: "Agora que eu tô me reencontrando", eu fico dá Será que vai demorar tudo será isso, que eu vou né? passar tudo isso com a Maria? Mas entendo que é o Cada caso. mãe, cada mulher tem a sua Sim, história, sem dúvida nenhuma, umas mais rápido, outras processo mais longo. Porém, essa questão de se entender com esse novo eu, que chega junto com os nossos filhos, é um fato, né, isso não sim. muda. É para todas as mulheres. Isso que você falou do novo eu, me assustava muito, porque as pessoas falavam, algumas, né, "Essa Beth que você conhece, ela vai morrer, você é outra", e ela não volta mais, então é um processo do luto. Aí, fazendo terapia, né, a gente entende que ela não morre, mas Exato. você renasce em uma outra fase, que aí você vai ver o que Isso. ainda encaixa com essa fase, mas não é que você morreu e acabou. Não é assim. Eu É, acho que é ressignificar. isso, tudo depende da forma que olha. Aquela Beth daquela forma, realmente ficou lá atrás. Sim, Você nunca mais será aquela Beth daquele jeito, mas você continua sendo aquela Beth que será transformada. Que passa a olhar para o mundo, inclusive, de uma forma diferente, né, Beth? A gente, quando os filhos chegam, a gente tem eh, muitas perdas junto com esse ganho enorme que é, vem. Então, é perdas e ganhos, né, o tempo sim. todo chegando ali, né. Como é que foi para você essa questão das perdas que vieram junto com o ganho da sua filha, que hoje é o maior amor que você tem, certo? Eu acho que, assim, é um processo meio difícil de dizer, porque eu acho que foram muitas perdas antes da Maria chegar, e foi um a Maria, ela veio, assim, trazendo mais luz mesmo, então acho que como teve várias perdas, eu falo de pessoas importantes, minha família estava passando por luto, foi a minha avó, foi o meu tio, foi a minha prima, tanto que quando eu descobri a gestação, eu perdi a minha prima, que eu era muito apegada a ela, e eu não podia chorar, sabe. "Não, você vai passar para neném", aquele cuidado que você falou Sim. com a grávida. E é um luto que eu não conseguia ainda, sabe. Então acho que foram tantas coisas que eu estava já perdendo ali, de pessoas importantes, porque você deixa de ser também aquela pessoa que você era, porque essa pessoa já não existe mais. A minha avó era uma mãe para mim, então para mim Tá. foi muito intenso. Ter a Maria foi trazer algo novo para minha família. Nasceu a mãe, nasceu o meu pai, que agora é um vô, nasceu a avó, que é a minha mãe, um renascimento, assim. Então teve, eu acho que eu comecei a enxergar dessa maneira, que eu já estava tendo coisas assim que eu falava: "Não, agora é só ganho". Então acho que foi a minha maneira de conseguir, ver de uma maneira positiva, assim, né. Embora, como eu falei, a Maria não veio de uma não foi planejada, Tá. mas eu acho que é isso. É. Não teve um A gente deixa de ser aquela que a gente era, mas a gente não sabe ainda quem é e quem a exato. gente quer ser, Sim, né. Eu acho que esse momento de puerpério, que é bem a fase típica que você está vivendo, é um processo longo e profundo. eu na parte que me pega é quando eu me olho para o espelho. Tá. Porque dentro aqui eu tô conseguindo, assim, tipo, não, tá devagar, tá indo, calma, é aquilo, eu consigo manter a calma comigo mesma. Mas quando eu olho pro espelho,
tá diferente. É questão do físico, é questão de me olhar e não me identificar, falou, opa, quem sou eu? Essas roupas já não dá. Pera, cortei meu cabelo para tentar, falou, opa, aquela já não faz parte. Não me atende mais. Não me atende mais. Aí algumas meninas falam, ah, você tá com cabelo de mãe. Realmente, é muito mais prático. Né? Você tá na correria, é muito mais fácil. Mas não é uma tentativa mesmo de você conseguir se olhar na sua nova versão. De tá, e agora? O que eu vou fazer? O que você vê quando você olha no espelho hoje? Deixa eu ver, pensar, porque é algo que eu faço todos os dias, eu me olho e tento me olhar com carinho. Eu tento me olhar e colocar qualidades ali, porque sempre fui muito autocrítica, de sempre pesar mais alguma coisa que eu não tinha conseguido fazer. Hoje não. Hoje eu olho e falo, nossa, você tá dando conta, que orgulho. Eu tô orgulhosa de você. Eu consigo me amar. Eu amo a minha nova versão. Embora eu ainda não consiga identificar exatamente o que tá ali, mas o processo todo que eu tô caminhando, eu consigo olhar com orgulho de ver que eu tô indo atrás, eu tô me permitindo, me respeitando, impondo alguns limites. Embora algumas coisas ainda dói, mas ser verdadeira com isso, doeu, sentiu, continua. Mas eu hoje consigo olhar no espelho e amar a mulher que eu vejo. Que lindo. O que você aprendeu com a maternidade? Nossa, foram tantas coisas, é difícil citar só uma que a gente aprende com a maternidade. Qual é a maior, né? O que te vem nesse momento? Qual é a primeira eu acho que vem? que essa questão do amor próprio, de você amar a mulher que você é entender que outras mães passaram por isso. E é você conseguir, como eu trabalho com mulheres que eu falei pra você, é você conseguir falar isso também pra outra mãe e fazer ela enxergar isso também. Então, eu acho que é isso que eu quero. O propósito é esse também, né? De eu passei por isso, eu sei como que é, eu quero que você veja também o quanto que você é incrível. Olha o que você tá fazendo. E às vezes chega lá, a mãezinha cansada, triste, e você fala, a mãe tem 3 filhos, estuda, cuida da casa, fala, meu Deus, como que você dá conta? Uhum. E a pessoa tá assim, eu falo, você é incrível, olha pra você, como que... E ainda tá aqui dando um tempinho porque eu trabalho com sobrancelha, maquiagem, ainda tá aqui se cuidando. Eu admiro muito, porque não é fácil. Parece apenas um detalhe, mas não é. Porque nesse tempinho você poderia estar deitado no sofá, eu vou dormir um pouco, mas não, você tá ali cuidando de você. Eu acho que é isso que eu Não venho se aprendendo. esquecendo, Não né? se esquecendo, lembrando, porque Sim. a gente tem que estar bem para conseguir cuidar do outro. Exato. E isso era uma coisa que pegava muito com a minha bebê, quando eu comecei a procurar ajuda, fui participar do seu workshop, que foi incrível, procurando terapias, conversando com outras mães, para poder entender, para aprender, sem medo mesmo, porque eu tinha muita vergonha, assim, mas eu não sei, como que eu não sei? Eu nunca fui mãe, tô aprendendo. E aí consegui aprender isso para ser uma mãe melhor para ela. Como você mesma fala, perfeita a gente nunca vai ser, mas a gente vai entregar o melhor que a gente pode. Isso. Que bonito, Beth. Vamos utilizar o baralho terapêutico agora para a gente ir encerrando, né, para o final do nosso episódio aqui. Esse baralho, fazendo as pazes com a sua história, o objetivo dele é, como o próprio nome diz, e também resgatar um pouco da nossa essência, olhar um pouquinho para nós. Então a gente tem cartas aqui do passado, do presente e do futuro. A gente começa pelo passado, vamos fazer uma linha do tempo, embaralha, né? Vamos deixar um pouquinho a sua energia nele e vamos ver o que o universo vai trazer de reflexão, questionamento ou algo, né? Vamos ver que assunto vai surgir. Aí você tira uma carta, lê, responde ou comenta, a gente não sabe se é uma carta de responder ou não, e me fale que sentido isso tem hoje na sua vida. Qual a lembrança que você tem do início da sua vida profissional? É que eu vou falar para você que a parte profissional, ela é a que mais me surpreendeu agora como mãe.
Mas lembrar lá do início e quanto que eu evoluí agora, sendo mãe, eu falo, nossa, que potencial. E consegui com propósito agora. Ou seja, tem tudo a ver. Tudo. A cartinha que saiu tem tudo a ver com esse momento que você tem, né, de surpresa e de alegria, onde muitas mulheres se perdem com a vida profissional, até por conta de tudo isso que a gente falou, que a gente se perde um pouco de si mesma. Sim. A vida profissional às vezes entra em questionamento. Será que eu quero continuar fazendo o que eu faço? Será que eu gosto ainda do que eu faço? E no seu caso, você se surpreendeu porque ficou mais sólido para você. Eu acho que a o sua meu carreira. trabalho, ele me ajudou muito. Eu fiquei muito chateada porque eu queria ficar os 4 meses com a Maria em casa. Mas por questão do APLV, eu sou autônoma, essas coisas, eu falei, não, vamos lá, eu tenho quem fique com ela e eu preciso voltar a trabalhar. E voltar a trabalhar, conversar com outras mulheres que super me apoiaram, me deram suporte, e fazer o que eu amo, porque ao mesmo tempo era esquecer um pouquinho dali, focar, e hoje o espaço que eu estou construindo, os novos propósitos, porque acho que antes você faz por fazer, quando você tem filho você já muda uma chavinha. Então a Maria, ela trouxe isso, acho que pós-gestação foi isso, falou, nossa, eu tenho um potencial que eu não sabia. Eu acho que eu aprendi a não duvidar da minha capacidade, do meu potencial, porque antes eu ficava, sabe aquela humildade que a gente tem que ter? Tá. Eu descobri que não, eu sou muito boa no que eu faço e eu vou continuar. Então, a Maria trouxe isso. Após, foi muito bom, embora eu tenha ficado chateada de não ficar os 4 meses em casa, eu voltei com 1 mês, foi muito importante. Foi bom, foi muito bom pra gente. Que bom, parabéns. Vamos para o momento presente agora, né? Tira uma cartinha do presente, baralha, novamente deixando um pouquinho a sua energia. Tudo aquilo que vive em você trabalha por um propósito, manter você vivo. A magia da vida percorre cada célula do seu corpo e pulsa a cada segundo da sua existência. Respire profundamente e sinta essa magia. Esse exato momento que você vive é um milagre, um presente que você ganhou para fazer a sua vida valer a pena. Você tem feito a sua parte? Eu acredito que eu estou no caminho. Acho que conversa com tudo que você trouxe, Sim. né? Sim. Especial. Vamos para o tempo futuro? Como você tem olhado para a sua vida? Seus pensamentos são mais positivos ou negativos? Ultimamente são mais positivos. E eu acho que a gente aprende a observar mais o que a gente está pensando. Claro que a gente vira mãe e a gente tem medo do mundo. A gente começa a observar coisas que eu nem fazia ideia que existia. Mas eu consigo alterar o pensamento quando eu estou com medo de alguma coisa, então eu consigo, acho que também, como falei, virar a chavinha. Legal. Olha que linha, né, que nós fomos construindo aí, quer dizer, que você construiu com a energia que veio aí dessas cartas, trouxe a questão da vida profissional, que foi algo que te surpreendeu, né, nesse Sim. momento na sua fase. E aí passa por toda essa descoberta, né, que é aquela reflexão bonita sobre o que você está vivendo hoje. Acho que você trouxe muitas coisas bonitas aqui, né, Beth, dessa história que você veio construindo e está construindo, com apenas 7 meses, né, na maternidade, e assim, é tão pouco tempo, mas para você parece tanto tempo. Nossa! Porque é muito intenso, muito não é? intenso, é muito Tudo intenso. que a gente vive é muito intenso na maternidade, então 7 meses é muito pouco, mas é muito. É muita coisa, muita coisa aqui. E aí vem essa, né, essa carta do futuro, que é: quais são os seus pensamentos hoje? Mais positivos ou mais negativos? Porque é esse
que vai plantar, né, o que você quer para o futuro. São esses pensamentos. E a maternidade, muitas vezes, ela puxa a gente para os pensamentos difíceis ou para os negativos, na verdade, porque é tão difícil viver esse início da maternidade, e apesar de tão maravilhoso e tão encantador ao mesmo tempo, né? Parece tão contraditório falar isso, mas traz esse momento onde a gente fala, peraí, o que é tudo isso que eu estou vivendo? O que eu faço com tudo isso? Então, eu posso olhar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Eu posso ficar presa nas dificuldades, ou eu posso aceitar isso e olhar para os pontos positivos, porque a gente sempre tem os dois. A gente escolhe onde a gente quer se apegar, ou que tipo de pensamento a gente quer ter. Não é nem o tipo de pensamento que a gente quer ter. Eu acho que os pensamentos, eles vêm. Mas a gente escolhe qual a gente realmente quer dar valor. Eu acho que os de medo, eles paralisam. Isso. E aí isso não faz bem para ninguém. Não. E a gente tem que passar também essa confiança, segurança. Embora a gente não tenha certeza de tudo, eu escolher pensar o positivo. Que lindo. Beth, que delícia ouvir um pouquinho da sua história. Fiquei muito feliz de você estar aqui. Obrigada. E obrigada por compartilhar essa história bonita que está sendo construída e que ainda tem muita coisa pela frente. Muito obrigada por permitir. Como você falou, falar ajuda a curar. E é muito importante estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora me diz, deu vontade de fazer terapia, não foi? Obrigada por dividir esse momento comigo. Esse é o Mãe Terapia, um espaço dedicado a você, mãe. E a gente se encontra no próximo Mãe Terapia.